Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão e olha só, hein, a gente vai falar sobre possível demissão de Fábio Carille, a pressão só aumenta e vamos falar também sobre Fernando Diniz, hein, será que tem cavada para tentar se reencontrar com a camisa Cruz Maltina? A gente vai falar bastante sobre esses assuntos aqui, porque vem agitando a torcida do Vasco. E primeiro, eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que Fernando Diniz é o nome ideal para o Vasco nesse momento de instabilidade do técnico Fábio Carille? Por que instabilidade? A gente vai falar bastante sobre todos esses percursos que vem acontecendo com o treinador Fábio Carille no Vasco, né? A nossa coletiva não pegou bem para a torcida Cruz Maltina, um momento de arrogância do Carille e, claro, a gente vai falar também sobre o trabalho sendo feito até agora e o que pode vir pela frente. Mas antes da gente começar, eu peço humildemente, você vascaíno, que dê um joinha para dar aquela moral aqui embaixo, que corra lá nos comentários, sempre para deixar a sua opinião, porque é a sua pergunta que vai para a coletiva. E, claro, quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito aqui no canal, eu só peço para você simplesmente compartilhar esse vídeo com outros amigos. E, claro, ou com familiares. Então, você aí do outro lado, eu peço essa moral humildemente aqui para ajudar o nosso trabalho. Lembrando que no primeiro comentário fixado aqui, ó, eu deixo o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora master do Vasco no basquete e também quer te dar R$ 500 de bônus para palpites esportivos. Então não perca essa possibilidade de estar indo para Estrela Bet fazer os seus palpites nesse Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana no meio de semana, na próxima terça-feira. E claro, você vai acompanhar com a gente sempre em loco. Então não perca essa oportunidade de quem ajuda o Vasco e só para quem é vascaíno. Lembrando que você tem que jogar com responsabilidade e sempre maiores de 18 anos, tá? Não perca o freio. Não é uma forma de você ganhar dinheiro, ficar rico ou trabalhar na internet. É entretenimento. Beleza? Posso contar com a sua responsabilidade? Então fechou. Eu vou soltar a vinheta aqui. Enquanto a vinheta passa, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e sempre correr ali nos comentários para deixar a sua opinião. Beleza? Enquanto você deixa o joinha, solta a vinheta. Bora pro vídeo? Carille sob pressão. A gente vai falar bastante sobre isso. Será que o treinador vai cair no cargo do Vasco? A gente está muito próximo disso acontecer e eu vou falar o porquê, hein? Fernando Diniz tentando cavar uma vaga no Cruz Maltino? Jornalista traz informação falando sobre essa volta de Fernando Diniz. E a gente vai comentar muito nesse vídeo e, óbvio, aqui no início eu já vou pedir a sua opinião acerca dessa informação. Você é a favor do retorno de Fernando Diniz ao Vasco? A sua opinião é a que vale, então eu peço para você ir lá embaixo nos comentários colocar lá, sim, sou a favor do Fernando Diniz, ou não gosto do estilo do Fernando Diniz para ser técnico do Vasco. É um estilo muito próprio, né? Uma coisa muito engessada, aquela saída de bola. Hoje o Vasco tem dificuldade em saída de bola, tá? Principalmente por conta de opção de elenco. Será que encaixa esse estilo de jogo? Mas enfim, ainda não aconteceu. Pode acontecer e a gente vai trazer para vocês aqui detalhes sobre isso. Bom, situação envolvendo o Fábio Carille. A pressão é de todos os lados, né? Pós-derrota para o Corinthians, né? A coletiva de imprensa do técnico Fábio Carille não foi muito bem vista pelo torcedor vascaíno, né? Que tivemos aqui do canal a minha pergunta não sendo respondida, né? Acerca da opinião dele sobre a opinião do Pedrinho de termos aí entre os 8 melhores elencos do Brasil, e parece que isso não se demonstra em campo. E claro, né, silêncio do Carille pegou mal, porque o Vasco em si é o clube mais democrático desse país. A marca Vasco em si, ela exala democracia, exala uma inserção de todos os lados, seja da dúvida ou da crítica ou do elogio, enfim, todos os lados precisam ser respondidos, porque o Vasco tem como característica a democracia, é o clube mais democrático desse país. Então, não pegou muito bem, né, ali a coletiva sem a resposta do Fábio Carille acerca de algumas perguntas. O clima pós-coletiva não ficou legal. Já trago aqui informação para vocês que logo quando se encerrou ali o vídeo, eu fui até o microfone na nossa live na hora do Vasco e falei, o Carille não teve coragem de me responder. Ele estava ainda na sala junto com o Marcelo Santana, então o clima não ficou legal. Lembrando que a resposta não é para mim, a resposta é para o torcedor.
Então a gente tem que lembrar exatamente isso, porque as pessoas podem confundir. Ah, ele não te respondeu. Não, pouco me importa o que ele me respondeu. A minha ideia era passar e transmitir a mensagem de que o elenco é insuficiente, de que o Verratti não tem o substituto, e infelizmente o Ryan não é esse substituto, e que o Pedrinho se equivocou falando que o Vasco é um dos 8 melhores elencos do Brasil e que não precisa de reforços. Ponto final, essa é a minha missão, levar exatamente o esclarecimento ali, né, de uma forma que o torcedor queira falar, aquilo que eu me alimento aqui nos comentários, que você deixa ali embaixo, não sou eu que estou formulando, não sou eu que estou levando, é você que alimenta, indo ali nos comentários, e acaba a gente fazendo aqui um bem bolado para ir na coletiva transmitir a sua mensagem. Sendo assim, mensagem transmitida. O Pedrinho sabe que o elenco não é um dos 8 melhores do Brasil e é sim insuficiente. O Carille já sabe que precisa de reforços. O Marcelo Santana também, que estava presente, sabe que o mercado foi frágil, o elenco é insuficiente e precisa aproveitar esse restinho de janela. Ponto final, a missão já foi feita. Se o Carille vai responder ou não é outra parada. Bom, e falando em Carille balançando no cargo, né, a gente vai precisar falar sobre a maior torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, né, o líder Fabinho, fez uma postagem nas redes sociais falando também sobre a insatisfação com o treinador Fábio Carille. E a situação é de pressão e é uma pressão muito grande. É fato, se utilizarem o jogo contra o Puerto Cabello para demiti-lo ou não, não vai acontecer. A equipe do Puerto Cabello é muito fraca. O Vasco é muito superior, infinitamente superior. Mesmo o Vasco não fazendo força, pode ter certeza, o Vasco vai vencer o Puerto Cabello. Ah, mas o Vasco está jogando mal. Relaxa. Podem ficar tranquilos que se depender desse jogo no meio de semana para o Carille ficar, cara, infelizmente o Carille vai ficar, porque é um adversário muito frágil, tá? Muito frágil de verdade. Tá vindo para o Brasil para tentar empatar com o Vasco, tá? No máximo. Empatar, vai jogar com as linhas lá embaixo, não vai oferecer perigo. O Vasco vai jogar o tempo inteiro propondo o jogo. E claro, o jogo contra o Sport também no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É outro jogo também que você pode credenciar o treinador, porque o Sport vem de uma Série B, né, chegando na Série A, e tem ali a manutenção a ser feita. Então, o clube que não tem a manutenção da divisão a ser feita, que é você tentar permanecer por ali por mais um ano, você joga fora de casa mais defensivamente buscando o empate. Então, teoricamente, o Puerto Cabello, o Sport, vem para buscar o empate contra o Vasco. Então, dificilmente o Vasco vai perder. E, claro, o Vasco vai propor o jogo, porque as linhas dos adversários estarão muito baixas. Vai acabar que o Vasco vai ter grandes oportunidades para sair com o resultado. Automaticamente, a probabilidade de vencer é lá no alto. Jogando em casa, aumenta mais ainda. Eu queria saber a sua opinião. Daria mais essa oportunidade? É brincadeira, eu acho que não. Acho que eu não daria. O Carille cavou a própria cova, pulou e agora está na hora de dar adeus ao Vasco. Essa é a minha opinião. Bom, falando sobre Fernando Diniz. Será que Fernando Diniz vai cavar uma vaguinha no Vasco? Bom, o Fernando Diniz revelou, né, que tem o desejo de um dia voltar ao Vasco, né? Frase aí falada por Luciano Melo no podcast do GE. Bom, o treinador entende que ficou em dívida, né, com o Vasco e expressou a algumas pessoas próximas o desejo de um dia retornar à colina histórica. Então, você sabe muito bem que o Pedrinho, ele é um entusiasta do trabalho de Diniz, né? Quando era comentarista, ele elogiava demais o trabalho do Fernando Diniz nesse tipo de saída de bola, que é uma situação também muito engessada. Eu acho que o Fernando Diniz, para melhorar, precisa evoluir também nesse quesito, precisa ter uma variação tática. Quando você não consegue ter a saída de bola, você vai ter que ter a ligação direta. Numa equipe como o Vasco, que tem o Pablo Verratti, essa ligação direta ela pode até funcionar de uma forma melhor, mas seria o Fernando Diniz a opção ideal? Vai lá nos comentários, né? Tem o Vojvoda balançando no Fortaleza, tem outros treinadores que podem pintar no mercado. E claro, né, a gente também não tem a informação, estou buscando essa informação sobre uma possível demissão do Fábio Carille, mas parece, tá, que isso não deve acontecer. Enfim, reviravoltas podem acontecer também, a situação pode ficar grave agora e acontecer essa demissão. Vamos esperar para ver, mas porque treinou hoje no CT Moacir Barbosa, já preparando a equipe ali, né, numa conversa, no recovery, para o jogo contra o Puerto Cabello na próxima terça-feira. Estarei lá. E você também. Se eu tô lá, você também tá. Então deixa lá nos comentários a sua opinião para na coletiva com Fábio Carille, de novo, né? Nós estaremos lá frente a frente levar a sua opinião. Beleza? Essa é a nossa missão aqui, a gente nunca vai mudar. Então corre lá no joinha também para dar aquela moral, você ajuda o nosso canal
a crescer, nosso trabalho a crescer cada vez mais para representar o torcedor vascaíno, para ir nas coletivas sem nenhum tipo de problema e de parcialidade. Sempre imparciais, buscando o bem do Vasco. E você é o grande responsável, porque é a sua pergunta que você deixa nos comentários com o seu joinha que faz com que a gente vá para a coletiva levar todas elas. Então não hesite, porque é a sua pergunta que está indo para lá, não é a minha. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, quem sabe uma informação mais concreta sobre Fábio Carille. Valeu? Lembrando que para você comprar a sua camisa do Vasco, beazutsport.com.br, o link eu deixo nos stories lá do @Lineker_Vasco no Instagram. Fechou? Você não perde nada e garante a sua coleção, porque quando você comprar 2, você leva 3. A promoção continua. Forte abraço, saudações vascaínas.